Gravar esse trecho, porque realmente essa nova lei de abuso de autoridade de 2019, tão jovem, já sofreu uma alteração. Já teve aí um adicionamento, uma adição de um artigo, o artigo 15A, chamado de violência institucional. Violência institucional seria aquela praticada pelo juiz e pelo promotor, e por quem estiver ali, pode até mesmo ser a polícia civil, que vai fazer a vítima revitimização, ou vitimização secundária, é o que a lei chama. Seria o quê? Submeter a vítima de infração penal. Olha de quando é essa lei. Ela foi promulgada dia 31 de março de 2022. Estamos aqui hoje, 13 de maio de 2022. Faz um mês e meio. Submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos e a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que a leve a reviver sem estrita necessidade. Ou seja, crime violento. Eu posso pensar em estupro, porque é isso que essa lei diz. Ela foi feita pelo estupro. Porém, pense em lesão corporal, uma briga de trânsito. Pode abranger até esse crime. E eu não vou querer fazer, por exemplo, uma reconstituição. No tribunal do júri é importantíssimo ter a reconstituição do crime. E vou precisar, se a vítima é viva, vou precisar dela lá. Se tem testemunha, parente, vou precisar que esteja junto. E eu vou ter que provar a estrita necessidade disso. Senão vai ser indeferido. E se o juiz deferir, ele responde esse crime. Vamos seguir. 1. Situação de violência ou situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Pena de 3 meses a 1 ano. Pronto, querido. Joga fora aquela parte geral que você começou falando, porque agora temos uma pena nova. Uma pena menor ainda. Né? Os crimes menos graves têm apenas de 6 meses a 2 anos. Essa aqui é 1 a 3 meses a 1 ano. Mais multa. E isso aqui é para punir o advogado? Não, o advogado não comete crime de abuso de autoridade. Mas isso vai punir quem? O juiz e o promotor que permitir aquilo. Porém, tem um caráter educativo, tem um caráter de excelência. Não permita que o advogado faça, porque se ele fizer, você responde. Então, é como se fosse puxar a rédea do juiz. Parágrafo 1º. Se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, o que eu falei, fazer a vítima sofrer novamente, aplica-se a pena aumentada de 2/3, ou seja, 3 meses a 1 ano, mais 2/3. Se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, se for o próprio agente público que fizer isso, e não o advogado, o terceiro ali é o advogado, né, que eles estão mencionando. No parágrafo 2º, se for o próprio juiz que fizer a pergunta, ou o promotor, a pena vai então ser dobrada. Isso é consequência da lei Mariana Ferrer. Vocês acompanharam o caso da Mariana Ferrer? Sim? Lembram dela? Aquela blogueira que acusou um rapaz de ter estuprado ela? E foi um caso que ficou muito polêmico, porque teve ali vários defensores públicos que passaram para fazer assistência na acusação dela, advogados particulares, todo mundo largava o caso, e o réu, com o Dr. Gastão, eles conseguiram ali, não vou dizer provar a inocência do réu, mas não ficou provada a sua culpabilidade pela promotoria, nem pelos assistentes de acusação. E foi uma audiência truculenta, em que segmentos, de novo falando sobre a filmagem seletiva, né? Segmentos dessa audiência de mais de 4 horas foram divulgadas na mídia. Segmentos em que o advogado faz perguntas duras para a vítima e a vítima chora. E aí a sociedade se comoveu, dizendo, olha, revitimizou a Mariana. E aí teve aumento de pena, ela já teve uma lei. E é engraçado porque o réu foi absolvido.
Ah, Renan, foi absolvido por insuficiência de prova. Quem fala isso não conhece o processo penal. Porque 99% das sentenças de absolvição são por insuficiência de prova. Estou errado? Falar que não houve o crime, ou que não foi o cara, é muito raro. E por que é raro? Porque se o cara foi preso, depois ele tem direito a entrar com uma ação de indenização contra o Estado, que fez ele responder um processo crime indevidamente. Então 99% das sentenças de absolvição é embasado no inciso, é no artigo 396 do Código de Processo Penal, agora não me lembro o inciso, mas que vai dizer que o réu foi absolvido por insuficiência de prova. E aí, apesar dessa absolvição, e é engraçado, né, porque vem agora punir o advogado e também o juiz e o promotor que tiver essa situação de audiência em que pressionou a vítima, mas ninguém fala do réu que sentou no banco dos réus, que respondeu o processo criminal, que se fosse condenado é um crime de estupro, pena de 8 a 12 anos, estou enganado? E seríssimo, um caso que só a fumaça já queima a vida dele para sempre, só a fumaça do crime, né? A suspeita dele ter cometido. E eu acho importante aqui contar um caso que eu tive em Americana, muitos anos atrás, foi no início da minha carreira, em que foi o primeiro caso de estupro que eu defendi. Menino, jovem, bonito, tinha 18 anos de idade. Com 18 anos de idade ele ganhou da mãe uma loja da Claro. Tinha grana, né? Para ganhar 18 anos ganhou um carro, o cara ganhou uma loja. E ele, indo na loja, tinha uma menina menor de idade, 16 anos de idade, que era virgem. Eu vou contar para vocês aqui os detalhes, tá? Fiquem entre nós e para quem está assistindo o vídeo. Ela assistia filmes pornô com ele atrás do balcão, lá no fundo da loja. Passava o dia fazendo isso. No colo dele, os dois assistiam filme pornô. Até o dia que eles tiveram relação sexual, conjunção carnal. A menina era virgem. No dia seguinte, ele, bonitão, playboyzão, não foi nem trabalhar, porque não quis. Não foi um namoro, não foi uma promessa de casamento, foi uma relação que aconteceu. Só que ela se sentiu absurdamente violada. A gente entende, né? Menina jovem, tal, o dono da loja, bonitão, transou comigo, agora tô feita. Dia seguinte o cara não apareceu. Ela chegou em casa triste. A mãe perguntou o que aconteceu. Fulano me estuprou. A mãe, descabeçada, fez o quê? Boletim de ocorrência. Estuprou e foi assim, assim, assado. E o assim, assim, assado era, levou lá no fundo da loja, assistiram o filme pornô juntos, tiveram relação sexual, mediante violência ou grave ameaça, coisa que nunca existiu, e deu seguimento. Uma semana depois, aliás, quando chegou ao conhecimento da família, do garoto, foram lá falar com ela, porque as famílias eram conhecidas. O que aconteceu? Não, desculpa, foi lá e tirou o B.O. E não tira, né? Porque esse tipo de ação continua, mas tentou tirar. Ficou registrado que ela tentou. Depois, na semana seguinte, ela voltou e falou, mas é isso mesmo, quero que continue o processo e tal. E aí o processo ganhou corpo. O menino nunca foi preso, sempre respondeu solto, em liberdade. E no dia da audiência, estava lá eu, barriga verde, foi em 2008, 2009, recém-formado. Não, foi mais, foi 2010, 2011. E eu, então, na audiência, comecei a perguntar. Desculpa, falava com bastante cuidado, porque afinal de contas a gente não quer humilhar ninguém, não quer reviver algo desnecessário. Porém, não é necessário eu saber exatamente o que aconteceu naquele momento para saber se aquilo foi crime, porque ter conjunção carnal não é crime. O crime é ser mediante violência ou grave ameaça. A lei até mudou, 213 agora tem outra formação, não fala em conjunção carnal, né? Fala ato libidinoso. Porém, eu precisava saber exatamente como aconteceu. Tá, vocês estavam vendo o filme pornô. E depois? Depois ele mandou eu tirar a calça dele. Tá, e depois? Ficou a cueca. E depois foi na boca. E até o final. Aonde que foi a violência? Não, porque depois ele não apareceu lá. Não, eu quero saber no ato. Ele forçou você, ele apertou você, falou, daqui você não sai se você não transar comigo? Não. Ele falou que ele vai bater na sua mãe, bater em você se você não tiver razão? Não. Não. Ela até falou uns nãos durante, mas mulher não fala, e aí desculpa, não quero ser preconceituoso, nem machista, nem misógino. Mas sabe aquela história que tem mulher que fala não querendo dizer sim? E isso aconteceu durante o ato, só que ele não usou de violência nem de grave ameaça para continuar. E eu fiz até uma pergunta muito grosseira no final, mas que foi importantíssima para a defesa. Perguntei se ela teve orgasmo. Você gozou? E ela disse que sim.
Isso é importante, não é? Não sei. O juiz absolveu, matou o processo. Se fosse nos dias de hoje, eu acho que estava todo mundo enquadrado nessas leis. Tanto da Mariana Ferrer quanto da lei de abuso de autoridade. Eu, juiz, promotor, todo mundo lá. E foi pessoalmente que eu fiz isso. O Gastão conseguiu, que é o advogado do caso, conseguiu por meio virtual, que é muito mais difícil. Vocês já participaram de audiências virtuais, é muito mais difícil de você comover alguém, de você provocar alguém, de você conseguir aquela, sabe, o sistema do processo penal, é o cross-examination, ou seja, eu pergunto diretamente para a vítima, diretamente para a testemunha. Por quê? Porque tem o peso da voz, a forma que você entoa, a forma que você conversa, tudo vai ter uma resposta diferente, um feedback diferente, e hoje é filmado. Apesar de, nas presenciais também é filmado. Por quê? Porque é importante ver a reação da pessoa para eventual recurso do desembargador julgar. Agora no virtual tudo é mais frio. No virtual eu faço a pergunta aqui, se ela quiser parar, tomar um cafezinho, uma água e depois responder, já acalmou. Eu consegui as respostas que eu queria da menina porque foi tete a tete. Imagina se fosse no virtual, talvez ela não tivesse, talvez meu cliente estivesse condenado até hoje, cumprindo pena de um crime que ele não cometeu. Portanto, é complicado essas leis que limitam o poder o arbítrio do advogado, a atuação do advogado. Agora a lei que vai limitar o juiz, o promotor, que a gente está vendo o lado da vítima, mas não está vendo o lado do réu que responde justamente o processo. E nada mais grave do que prender alguém injustamente. Nada. É preferível 1000 culpados soltos do que um inocente preso. Vai ver a prisão e vocês vão entender o que eu estou falando, certo? Então a Mariana Ferrer, ela instituiu o artigo 474A do CPP, que é o quê? É promover essa revitimização. Na verdade, coagir a testemunha, como se tivesse havido coação no processo da Mariana, né? É engraçado porque no caso dela não houve, mas levou o nome dela. E dever de zelar, na 9.099 também. Renan, por que desses dois artigos aí no processo penal? Um é do crime comum e o outro é do crime no júri. Tá? Então o advogado no júri também vai ter que tomar esse cuidado para não responder esse processo criminal. Depois, você defendeu o seu cliente, depois ele responde o processo crime por ter defendido e de alguma forma constrangido a testemunha. Só que o tipo penal vai falar de coação. Coação com violência. Mas que violência, se eu estou só perguntando? Né? Dever de zelar pela integridade física e psicológica da ofendida. É isso que se tutela com a lei. Vedam manifestações sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos, objetos de apuração e a utilização de linguagem, informação ou material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. Porque no caso da Mariana Ferrer, vazaram fotos dela, que eram montagens, de acordo com ela, também não sei se é veracidade ou não do material, mas vazaram para a mídia. Agora pergunta para mim, quem foi que vazou o material dela para a mídia? O advogado juntou no processo, mas quem vazou aquilo do processo para a grande mídia foi o advogado dela, como assento de acusação. O que é engraçado, né? E agora ela quer ser indenizada porque vazou material falso dela, mas quem vazou foi o advogado. E aqui eu trago esse vídeo, porque esse vídeo é para caso tenha ficado alguma sombra de dúvida que esse artigo da lei de abuso de autoridade, se ele tem ou não tem alguma relação com a Mariana Ferrer. Porque há quem diga que não, isso não tem a ver, é só para proteger as vítimas, não tem a ver com a Mariana. Só que, no dia que ela foi divulgada, ela teve esse vídeo aqui, o dia que essa lei foi promulgada, ela teve esse vídeo no canal do YouTube da Câmara dos Deputados. Então vale a pena ver. Os deputados aprovaram nesta quarta as alterações do Senado ao projeto da Câmara que inclui o crime de violência institucional na lei de abuso de autoridade. A violência institucional é aquela praticada por agente público no desempenho de sua função, como o juiz que constrangeu uma mulher no julgamento de caso de estupro em Santa Catarina no ano passado. Os senadores detalharam as circunstâncias do abuso passível de punição,
para evitar generalizações. A matéria segue para a sanção presidencial. Clareza e taxatividade são imprescindíveis, condições para a segurança jurídica. Assim, é preciso que se determine de antemão quais as condutas constituem delitos e quais não, e que penas são aplicáveis a cada um dos casos. Através dessa exigência, garante-se a proteção do ser humano em face do arbítrio do poder de punir do Estado. Para que nesses fatos não se repitam daquilo que vivenciamos durante o julgamento, onde a vítima, Mariana Ferri, foi revitimizada por omissão, por escárnio, por um processo que foi caracterizado como tortura, inclusive, uma tortura que o Brasil inteiro assistiu. E essa casa se mobiliza, provocada por este fato, para que ele não se repita.